uma questão aqui de 2013, né, muito parecida com uma que caiu em 2019, vou deixar a prova de 2019 para você dar uma olhadinha aqui nessa questão. Então vamos lá, se não me engano é a questão 27 ou 28 da prova de 2019. A figura abaixo mostra uma semicircunferência de centro O e diâmetro AC. Então, essa circunferência de centro O aqui, ó, é a circunferência total. Certo? Em seu interior encontram-se duas semicircunferências de centro, O1 e O2, né? Que no caso seria essa aqui, a O1, e essa aqui, a O2. E tangentes entre si, quer dizer, elas se encontram. A medida do segmento BC, desse segmento aqui, ó, é 1/4 da medida de AC. Então, olha só, se aqui vale 1, aqui vale 4, certo? É isso que ele está querendo dizer, 1/4. Então, eu vou considerar que aqui é x e aqui é 4x. Por quê? A maioria das pessoas ia falar que daqui até aqui, ó, mede x, e daqui até aqui é 1/4 de x ou x sobre 4. Só que aqui você ia trabalhar com fração, e não compensa, né? Então é melhor a gente falar que aqui é x e aqui é 4x, afinal de contas, x é 1/4 de 4x. Beleza? Sem problema nenhum. Aí o que ele quer da gente é o seguinte, a razão entre a área da circunferência de diâmetro BD e da semicircunferência de centro O. Ele quer a razão dessa área aqui sobre a área dessa semicircunferência aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, se esse trecho aqui eu chamei de x e o total era 4x, como a gente havia combinado, então esse pedaço aqui vale 3x, certo? Aí, isso daqui, ó, é com certeza uma altura, tá? Por quê? Porque esse ângulo aqui tem que ser 90 graus, porque ele incide sobre o diâmetro de uma circunferência, né? Esse arco que forma aqui, ó, é 180 graus. Se a gente fechasse assim, ó, ia ser 180 graus, então esse ângulo aqui tem que ser 90, e por isso nós vamos usar relações métricas no triângulo retângulo. Aí eu fecho um triângulo aqui, né, esse segmento AD e o segmento DC aqui, e vou usar essa relação aqui, ó. Eu vou falar que a altura desse triângulo que eu pintei de azul ao quadrado é igual a uma projeção aqui, que é 3x, vezes a outra. 3x vezes x, certo? Aí agora, ó, eu vou falar o seguinte, h é igual a raiz quadrada de 3x vezes x, né, vai ficar 3x ao quadrado, esse x ao quadrado tem raiz quadrada, que é x, aí vai sair para fora, vai ficar x raiz de 3. Então, h aqui é x raiz de 3, combinado? Agora, nós vamos calcular, então, a área desse círculo, que é o de diâmetro, no caso, BD, né, esse círculo aqui, ó. Certo? Porque a gente já tem o diâmetro dele. A altura disso aqui que a gente acabou de calcular é o diâmetro desse círculo. Então, o raio vai ser x raiz de 3 sobre 2. Todo mundo sabe, ou era para saber, que a área da circunferência é πr ao quadrado. Certo? Então, eu vou fazer πr ao quadrado, considerando esse raio aqui, ó. Vai ficar assim, ó, π x raiz de 3 sobre 2, que é o raio, elevado ao quadrado. Tem que pôr entre parênteses, tá? Então, vai ficar π x elevado ao quadrado é x ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado é 3, porque corta a raiz com o quadrado, né? E 2 ao quadrado é 4. Portanto, a área desse círculo vai ser, vou trazer o 3, desculpa, e o 4 para frente, vai ficar 3/4 de πx ao quadrado. Eu vou reservar isso aqui em uma tigela. Como ele quer a razão entre essa área da circunferência de diâmetro BD que a gente acabou de calcular e da semicircunferência total, então agora, total que eu digo é essa daqui que eu estou desenhando agora, ó. Então a gente vai acabar, né, calculando aqui a área dessa semicircunferência que eu estou fazendo aqui de azul. Então vai ficar como? Olha só, se o diâmetro dela é 4x, o raio é 2x, que é metade, vai incidir bem no meio, né? Então, a área dessa semicircunferência, que eu vou escrever assim, ó, ela é π, raio ao quadrado, só que dividido por 2, porque ela não é uma circunferência inteira, ao contrário da anterior. A anterior é uma circunferência inteira, essa daqui é meia circunferência. Então, eu vou colocar aqui no lugar do raio 2x, certo? E vou dividir por 2, porque ela é uma semicircunferência. Ok, então vai ficar assim, ó, π, 2x ao quadrado, fica 4x ao quadrado sobre 2, né? Esse 4 corta com 2, então vai ficar 2πx ao quadrado. Agora, ele quer a área entre essa que a gente calculou, esse valor aqui, sobre esse que a gente acabou de calcular. Como ele quer, né, essa razão, eu vou pegar esse camarada, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou dividir por esse aqui, tá? Então, é só fazer a fração, porque razão é uma fração. Beleza? Então, eu vou fazer essa fração aqui, ó. Esse π e o x ao quadrado, eles vão cortar, tá? π corta com π, x ao quadrado corta com x ao quadrado. Esse 2 aqui é 2 sobre 1. O que eu faço quando eu tenho uma divisão de fração? Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Vai ficar 1 vezes 3, 3, 2 vezes 4, 8. Então, 3/8 aqui, alternativa da letra A. Eu sugiro que você vá lá e dê uma olhadinha na prova de 2019 para ver a questão parecida com essa, certo? Então, é isso.